Eu sou o Kleber, eu quero demonstrar aqui um problema de programação, para quem não conhece como é a rotina, o dia a dia de um programador. Então eu estou aqui com um sistema de pedidos de agendamento, eu vou pedir aqui para ele fazer esse agendamento, e ele vai me dar um erro, né? Preencha o endereço. Mas aí a gente volta aqui na tela e vê que não tem nenhum campo de endereço, mas ele está pedindo por um endereço. Então vamos tentar achar no código-fonte aonde que está esse problema. Legal. Então aqui está o meu código e eu tenho essa função aqui, ó. Esse é uma requisição válida. E aí ele vai verificar aqui, ó, que se essa agenda não tiver um endereço, preencha um endereço. Legal, mas essa condição ela não está completa. Tá? O que está faltando aqui para esse caso aqui? Eu preciso verificar se o profissional, né, que está ali naquela tela, ele é do tipo delivery. Se for delivery, então ele tem que ter um endereço. Aí ele tem que mandar essa mensagem correta, né, de preenche o endereço. Mas se o profissional não é delivery, eu não preciso ter a obrigatoriedade dessa mensagem de preencha o endereço. Vamos ver se isso resolveu o nosso problema? Ele vai recarregar a página aqui para mim. Legal, vou escolher o serviço e vou pedir para fazer o agendamento. Olha, ele não deu mais a mensagem de endereço, mas ele deu um outro erro aqui. Tá? Então vamos voltar lá para o nosso código-fonte e entender a causa raiz desse outro erro. A gente mudou uma condição num trecho, né, num bloco, e é comum que isso altere a lógica de outras partes do código também, né, pode afetar. Especificamente, aquele erro está estourando aqui, né, onde ele fazia a chamada dessa função para verificar se a requisição era válida. Tá? Então aqui, ó, eu preciso trocar essas condições. Aqui eu tenho uma condição que salva esse pedido, né? Se a schedule tiver um endereço e esse endereço tiver um ID. Né? Ou seja, se esse endereço for um endereço salvo, um endereço existente, ele salva. Se não, ele registra esse endereço e a partir do sucesso dessa operação de registrar esse endereço, ele salva a schedule. Só que tem um problema. Isso daqui parte do princípio que todo agendamento tem um endereço. E o erro que está dando lá é que esse endereço aqui é nulo, porque de fato não foi selecionado nenhum endereço. Mais uma vez, porque o profissional não é delivery, ele não faz entrega de serviço, então não precisa fazer essa seleção de serviço. Como é que a gente corrige isso? Eu jogo essa condição aqui para dentro do else, eu inverto, na verdade, essa lógica aqui, tá? E aí aqui eu verifico. Então, olha só, mudei a condição, olha. Se essa requisição que a gente está pedindo, ela tem um endereço, foi selecionado o endereço, mas, né, essa daqui é uma negação, mas essa agenda não tem um ID, um endereço salvo, bem, então eu parto para o processo de salvar o endereço e depois salvar o agendamento. E aí eu coloco aqui um else, né? Se a condição não é essa de que o endereço existe, se a condição não é essa de que existe um endereço, mas o endereço não foi salvo, ou seja, o nosso caminho normal, você simplesmente segue e salva o agendamento. Vamos ver se isso nos permite fazer um agendamento agora? Voltei aqui para a tela, tenho que esperar ele recarregar. Legal, agora ele já está com as últimas modificações do código.
eu vou pedir aqui meu agendamento, escolhi o serviço, a data, o horário e pronto, pedido enviado com sucesso. Então isso daqui é só uma demonstração, né, do que seria uma correção de um bug em um aplicativo.